Opa! Você está no canal A Outra Face. Esperamos que goste do nosso conteúdo e ficaremos muito honrados com a sua interação por aqui. Neste canal, a face de quem fala não é relevante. A ênfase aqui é o conteúdo. Preste muita atenção no que eu vou dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Neste vídeo você vai entender de uma vez por todas a essência da Bíblia Sagrada. Absorvam. Deus criou o mundo e tudo que há nele, incluindo o homem e a mulher. Fomos criados dentro de uma circunstância muito maior para o propósito do Criador. No plano celestial, Deus estava apenas com os seres celestiais. No princípio, Jesus estava com Deus e era Deus. O Espírito Santo de Deus conduzia a todos em perfeita harmonia. Todos os seres criados por Deus receberam livre-arbítrio. São seres racionais, capazes de fazer escolhas. Deus fez isso pois não queria robôs em volta dele, tipo seres programados. O sentimento seria de quando um casal decide ter um filho. Quando um casal humano quer muito um filho, eles vão fazer de tudo para gerar a criança. E eles não vão deixar de gerar mesmo sabendo que existe a possibilidade deste filho se tornar uma pessoa ruim. As pessoas decidem ter filhos por amor, para formar laços afetivos inabaláveis, e não porque querem escravos, certo? Todas as criaturas são gratas, ou deveriam ser, pela vida que Deus dá. A gratidão leva a amar a Deus, não por obrigação ou medo, mas por pura consciência de quem é Deus. Então, dentre os seres celestiais, um deles desenvolveu inveja e quis ser como Deus. Ele começou a levantar outros seres celestiais contra Deus, tentando afastá-los ou desenvolver sentimentos ruins com relação ao Criador. Deus ama todas as suas criaturas da mesma forma. E foi uma tristeza enorme para Deus toda aquela rebeldia. Pois bem, os seres humanos foram criados em um momento muito importante. Deus não precisava e não precisa provar nada para ninguém. Mas por amor, Deus quer mostrar a todos os seres que longe dele não existe vida. É como se a água pudesse falar e dissesse ao peixe: fora de mim você vai morrer. Assim foi no Éden, quando o Criador disse: se comer do fruto, certamente morrerá. Não era um teste ou motivo para ver Deus como um ditador. Deus não é possessivo e ciumento de querer se vingar daqueles que não obedecem ou não o amam. Era uma forma de mostrar às suas criaturas que ele avisa, que ele ensina. Deus deixou bem claro o que aconteceria. Como dizem, quem ama, cuida. Sabe quando a mãe diz assim: filho, toma cuidado com o fogão. Se você deixar o gás ligado e acender um fósforo, você vai explodir. Então, o que Deus ensinou foi o seguinte: fique perto de mim, não queira ter ciência do bem e do mal. Queira somente o bem e viva para sempre. Aqui está a grande lição que Deus mostrou a todos, tanto aos seres celestiais quanto aos seres humanos. Mas aí, com toda aquela rebeldia, de um único ser disposto a afastar a todos do Criador, nosso Deus elaborou um plano. Um plano de amor para ensinar a todas as suas criaturas celestiais ou humanas. O maligno foi expulso do plano celestial e foi jogado aqui na terra. A mesma oportunidade que foi dada no céu para que Lúcifer entendesse que Deus é amor, assim também foi dada a Adão e Eva na terra. Mas os primeiros humanos, influenciados pelo mal, ignoraram que Deus havia alertado e comeram o fruto. E por vergonha e orgulho, eles mesmos se afastaram de Deus. E aí se desenrolou todas as histórias bíblicas famosas desde Noé até Jesus. O mal tomou conta do mundo porque os seres assim optaram. Mesmo assim, Deus sempre esteve disponível a todos para o arrependimento, para a retomada dos laços afetivos inabaláveis de um pai para com o filho e vice-versa. Portanto, Deus levantou homens justos para mostrar ao mundo que Deus é amor, que Deus ama o pecador e não o pecado. Foi assim desde Noé, quando ele falou da destruição que logo ia acontecer, mas ninguém deu ouvidos. Ali Deus mostrou a intenção que sempre teve em alertar e salvar a todos, mas as pessoas daquela época, dentro do livre-arbítrio individual de cada uma delas, estavam cegas e continuavam fazendo mal umas para as outras. Então, por não ouvirem os planos de Deus para terem vida, todas foram destruídas. A partir de Noé, as pessoas voltaram a se multiplicar e a herança do pecado permaneceu. O maligno, um ser espiritual, não foi destruído no dilúvio, mas viu o que Deus havia feito ao destruir a perversidade nos humanos naquele momento e mesmo assim permanecia disposto a plantar o mal nos corações das pessoas. O ser humano, por sua vez, continuava a fazer o mal e a deixar as coisas de Deus de lado. Como mostram os relatos bíblicos, Deus permanecia misericordioso e levantando outros homens justos para ensinar a todos. Deus fez uma primeira aliança com Moisés. A aliança consistia em reconstruir um relacionamento próximo com Deus, seguindo seus ensinamentos. Mesmo que Deus estivesse presente no santuário, iluminando os caminhos no deserto, as pessoas se desviavam da vontade do Criador. Optaram por não obedecer, não ouvir, não seguir nos planos de Deus. Então, depois da insistência em ensinar e estar ali sempre disponível para a reconstrução dos laços que se perderam lá no princípio por conta das escolhas humanas, Deus prometeu a nova aliança. Com muito amor,
Deus sempre se preocupou conosco. Ele já sabia de tudo, pois Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Para a nova aliança, Deus prometeu enviar um menino, uma criança ia nascer e viver e fazer toda a diferença. Essa criança viria para ensinar os planos do Pai e estreitar de uma vez por todas os laços entre Deus e os seres humanos, mostrar tudo o que as pessoas precisam conhecer. Essa criança cresceu e cumpriu as profecias do Antigo Testamento, que seria a promessa de um Messias, um Salvador da humanidade. Ele seria humilde e, como um cordeirinho, seria entregue para ser morto. Visto que a consequência do pecado é a morte, assim como Deus alertou no Éden, não haveria remissão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso existiu o ensinamento de sacrifício de animais no Antigo Testamento. Deus estava mostrando a todos que aquele animal indefeso estaria morrendo para redimir os pecados deles. Mas estes sacrifícios eram didáticos, apontavam para algo que Deus planejou antes mesmo da criação do mundo. Ele enviaria seu único filho para morrer por nós, o sacrifício perfeito para redimir o pecado de toda a humanidade. Deus se fez homem. O Pai Celestial deu seu Filho amado para sofrer e levar sobre si o pecado de todos nós. Jesus Cristo ensinou que ele não é rei deste mundo, o reino dele é eterno. Quem aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, quem crer e confessar isso terá a vida eterna. Vejam tudo o que Deus planejou para nós. Em um piscar de olhos, ele poderia destruir a todos. Ele poderia pensar que a humanidade deu errado e não tem salvação. Vocês entendem? Assim como ele criou, ele poderia destruir por completo. Mas, meu querido irmão, ele nos ama. Ele é Deus, não precisava passar por nada disso. Tenha certeza que ele nos ama. E isso tudo é real. Essa batalha espiritual é real. A Bíblia relata como seria o fim dos tempos. Estamos vivendo os últimos dias. A humanidade está corrompida pelo pecado, mas com a graça de Cristo podemos reatar os laços afetivos inabaláveis com o nosso Pai. Deus, em sua infinita misericórdia, está ensinando a todos que longe dele não há vida. O pecado será destruído, o maligno não existirá mais. Quem estiver andando nos planos de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, será salvo pelo Filho de Deus no último dia. Portanto, não amem o mundo e as coisas do mundo. Você acha que existe só isso aqui e nada depois? Qual a sua crença ou a sua filosofia? Meu irmão, todas as coisas deste mundo não servirão de nada no grande dia do Senhor. A explicação para todo o sofrimento da humanidade está ao alcance de todos, e a promessa da vida eterna é para todos. Basta você buscar o entendimento e aceitar a salvação por meio de Cristo Jesus. Cristo ordenou que se pregasse o Evangelho a toda criatura para então vir o fim. Por isso que estamos ainda até hoje aguardando a volta de Jesus. Deus está tendo paciência conosco para que todos conheçam a verdade. Ajudem a propagar a palavra de Deus para que Jesus venha nos salvar. Leia a Bíblia. Só mais uma coisinha. Gostaríamos também que soubesse que quando falamos em nossas introduções que a face de quem fala não é relevante, de fato não queremos promover a nós mesmos, queremos única e exclusivamente chamar atenção para a palavra de Deus. E é por isso que nossos vídeos são feitos assim como você vê, sem ênfase no rosto ou no cenário. Queremos nos diminuir para que a palavra de Deus sobressaia. Aqui, você sempre vai poder conferir a outra face dos fatos do mundo, de acordo com os princípios bíblicos. E para acompanhar várias dicas, reflexões e muitos outros conteúdos edificantes que postaremos aqui, inscreva-se, toque o sininho para todas as notificações, também deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo. Que a paz de Cristo esteja com todos. Até a próxima!